em meio a tantos yogas? Qual seria o verdadeiro? Quem poderia nos esclarecer esta questão? Ninguém entra no yoga sabendo seu real significado. O yoga é algo a ser descoberto pelo praticante, por se tratar de um processo de transformação. Ele nunca será instantâneo, mas respeitando o tempo de cada um. Quando a pessoa entra em contato com yoga, é ou por estar na moda, por indicação de um amigo, para ficar calmo, os mais diversos motivos. Se pensarmos bem, não é ridículo fazer algo do qual não temos ideia do que estamos fazendo? E com que frequência continuamos mergulhando em águas desconhecidas em cada aspecto de nossas vidas? Uma boa parte dos praticantes, não importa por quanto tempo, ainda ignoram o real significado da palavra yoga. Até o dicionário é negligente nesse sentido. Somente vivendo yoga é que descobriremos seu real significado. Mas você pode descobrir de uma maneira rápida e segura o que é yoga, pela experiência profunda de quem o vivenciou e permanece nesse estado. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a cessação de todas as modificações da substância mental. Yoga implica divisão prévia e significa união posterior de uma coisa com outra. Mas quem está unido e com quem? Você é o buscador, que busca união com algo. Se você assume isso, então algo deve estar separado de você. Isso é yoga. Yoga é comum a todos os caminhos. Yoga nada mais é do que deixar de pensar que você é diferente de si mesmo ou da realidade. Karma, Bhakti e Raja são apenas caminhos diferentes para se adequar a naturezas diferentes com modos de evolução diferentes. Todos eles têm como objetivo tirar as pessoas da noção de que eles são diferentes de si mesmos. Sem dúvida, de união no sentido de ir e se juntar a algo que está em algum lugar longe de nós ou diferente de nós. Porque você nunca existiria se estivesse separado de si mesmo. Vemos que para o estudo de Raja Yoga não se exige fé ou crença prévia. Não creias em nada que não possas descobrir por ti mesmo. Eis o que nos ensina. A verdade não carece de suporte algum para ficar de pé. Direis então que os fatos de nosso estado de vigília devem ser provados por sonhos ou imaginações? Claro que não. O estudo de Raja Yoga demanda muito tempo e prática contínua. Uma pequena parte dessa prática é física, a maior parte mental. Quando o puro Atma é misturado com a Ajnana, a ignorância, que é a sujeira, ele se torna sujo e é chamado de Diva, a alma individual. Existe uma maneira de tornar a água suja limpa. Nós a filtramos. Da mesma forma, existe uma maneira de transformar Diva em Atma. Filtre-o com a ajuda da Yoga. A Yoga remove a sujeira da ignorância e das paixões de Diva, e o puro Atma começa a brilhar de novo. Yoga é etapas. Conheça a verdade por meio da meditação. Então você mesmo saberá quem você é, sua religião, seu propósito na vida e sua natureza. Não acredite no que os outros dizem ou torne-se um escravo de preconceitos religiosos. A meditação é a sua religião. A meditação é o seu propósito. A meditação é o seu caminho. Praticar o yoga implica na vontade de superar todos os apegos e voltar-se para o divino somente. A coisa principal no yoga é confiar na graça divina a cada passo, dirigir o pensamento continuamente para o divino e oferecer-se até que o ser se abra e a força da mãe possa ser sentida trabalhando no Adhar. Yoga é quando todos os estados mentais estão acalmados e há completa tranquilidade. Então, deve-se renunciar todas as ações para atingir a perfeição ou a liberação, um estado de unidade com o Brahma. Quando, através dos anos de diligente prática e de consciente aspiração, o homem for planificando seu yoga, um dia poderá gloriosamente dizer com Jesus: eu e o Pai somos um. Outro significado para a palavra yoga é atingir o que era antes inatingível. O ponto de partida para esse pensamento é que há algo que desejamos e não somos capazes de fazer hoje. Quando encontramos os meios para transformar esse desejo em ação, esse passo é yoga. Yoga é uma ciência pragmática e atemporal, desenvolvida por milhares de anos,
que lida com o bem-estar físico, moral, mental e espiritual do homem como um todo. Iguais em alma, embora diferentes na experiência externa, nem o Ocidente nem o Oriente florescerão se alguma forma disciplinar de yoga não for praticada. A não ser que a mente se torne estável, não pode haver yoga. É o vento do mundanismo que sempre perturba a mente, semelhante à chama de uma vela. Quando a chama está imóvel, disse que uma pessoa atingiu yoga. A yoga é uma bênção que os antigos rishis da Índia trouxeram ao mundo. Yoga significa juntar, unificar. A yoga harmoniza o corpo, a respiração, a mente e a consciência de maneira adequada. Se controlamos nosso corpo, controlaremos nossa respiração. Se controlamos nossa respiração, controlaremos nossa mente. Se controlamos nossa mente, alcançaremos o conhecimento do ser. Yoga também nos ajuda a melhorar nossa eficiência, saúde e felicidade na vida cotidiana. Seus benefícios chegam em nossos órgãos internos, incluindo glândulas hormonais, ajudando a melhorar o funcionamento e mantendo-nos sãos. A yoga é um sistema científico que melhora a eficiência, a agilidade do corpo e da mente. Atualmente estão aumentando as enfermidades mentais e aquelas relacionadas com o estilo de vida. Por isso a prática de yoga está crescendo. A yoga não é como qualquer exercício físico que se pratica de 1 ou 2 horas ao dia. É uma forma integral de vida. A yoga traz êxito tanto na vida material quanto na vida espiritual. Yoga te ajudará independentemente do caminho espiritual que siga. A natureza humana é a mesma em qualquer país. Yoga beneficia a todos e a todas, independentemente da nacionalidade e religião. Que possamos usar da melhor maneira possível essa incomparável riqueza que os antigos rishis da Índia deram à raça humana. A yoga que permite achar divindade no interior do homem é indubitavelmente a senda mais elevada, como Lahiri Mahasaya afirmou. Mas, ao descobrirmos o Senhor dentro de nós, logo o percebemos fora de nós. Os santuários de Tarakeshwar e de outros lugares são, com justiça, venerados como centros nucleares de poder espiritual. O objetivo da ciência do yoga é acalmar a mente, para que, sem distorções, ela possa ouvir o infalível conselho da voz interna. Veja, quando você faz algumas coisas mundanas, como assistir televisão, por exemplo, quantas horas seguidas você pode sentar aí? Assim como os filmes atraem você e você gosta deles por horas e horas, você deve desenvolver o hábito de sentar-se na meditação também. Por horas, você desenvolveu essa extrovertida atitude que o arrasta para a boga, o prazer mundano. Todos esses dias que você tem pensado sobre o que comer, como se sentar facilmente, como relaxar, como falar, todas essas coisas o tornaram extrovertido. Para alcançar o lindo Deus, há um segredo. Isso é chamado de Abhyasa Yoga, o yoga da prática. Mas essa extrovertividade o tornou fraco. Isso te puxa para fora e paralisa sua mente. É por isso que você acha difícil ficar sentado por muito tempo. Boga e yoga são duas coisas distintas. Você desenvolveu uma prática de postura em gozo. Você desenvolveu a yoga de bogal. Mas a prática de nivriti, voltando-se para dentro, faz a pessoa progredir em direção ao Atma. Uma vez que isso acontece, não há nada além de calma e paz. O caminho de yoga seguido aqui tem um propósito diferente dos outros, pois seu objetivo não é apenas o erguer-se fora da ordinária e ignorante consciência mundo para dentro da consciência divina, mas trazer para baixo o poder supramental dessa consciência divina para dentro da ignorância de mente, vida e corpo, para transformá-los, para manifestar o divino aqui e criar uma vida divina na matéria. Esse é um objetivo extremamente difícil, um yoga extremamente difícil. Para muitos, ou a maioria, ele parecerá impossível. Todas as forças estabelecidas da ordinária e ignorante consciência mundo são opostas a ele e o negam e tentam impedi-lo. E o sadhaka encontrará sua própria mente, vida e corpo cheios dos mais obstinados impedimentos à sua realização.
Se você pode aceitar o ideal de todo o coração, enfrentar todas as dificuldades, deixar o passado e seus laços atrás de você, e está pronto a entregar tudo e arriscar tudo por essa possibilidade divina, só então você pode esperar descobrir por experiência a verdade atrás dele. A sadhana deste yoga não procede através de algum ensinamento mental estabelecido ou formas prescritas de meditação, mantras ou outras, mas por aspiração, por uma autoconcentração para dentro ou para cima, por abertura de si a uma influência, ao poder divino acima de nós e a seus trabalhos, à presença divina no coração e pela rejeição de tudo que é estranho a essas coisas. É apenas através da fé, aspiração e entrega que esta abertura de si pode vir. Quando a mente alcança perfeita união com Brahma, o homem sábio compreende Brahma inteiramente no seu coração. Brahma está além de qualquer palavra ou pensamento. É a consciência pura, eterna, é a suprema bem-aventurança, é incomparável e imensurável, é perpetuamente livre, está além de toda ação, é ilimitado como o céu, indivisível e absoluto. Há os que são atraídos por vários sistemas e métodos, como Hatha Yoga, Kriya Yoga ou Raja Yoga. Proclamam eles que ajudam as pessoas a realizarem o ser. Nenhum deles, porém, pode fazer você realizar Deus. Somente a Prema Yoga, a senda do amor, pode levar a Deus. Tais métodos podem melhorar a saúde e até prolongar a vida por alguns anos, mas é só o que podem fazer. Por meio de técnicas práticas de yoga, o homem deixa atrás de si para sempre os reinos áridos da especulação e conhece por experiência própria a verdadeira essência. A finalidade da yoga, assim compreende seus sábios, é satisfazer todas as necessidades humanas num todo abrangente e inconsútil. Seu objetivo é nada menos que alcançar a integridade da unidade conosco e, consequentemente, com tudo que está além de nós. Assim, nos tornamos um microcosmo harmonioso no macrocosmo universal. A unidade, que costumo chamar de integração, é o alicerce da totalidade, da paz interior e da liberdade suprema. Yoga significa união com o divino, uma união ou transcendental acima do universo ou cósmica, universal ou individual, ou como em nosso yoga, todas as três juntas. Ou significa o entrar em uma consciência em que não se é mais limitado pelo pequeno ego, mente pessoal, vital e corpo pessoais, mas se está em união com o Si Supremo, ou com a consciência universal cósmica, ou com uma consciência mais funda dentro, em que se é consciente de sua própria alma, seu próprio ser interior e da verdade real da existência. Na consciência iógica, não se é consciente apenas das coisas, mas de forças, e não apenas de forças, mas do ser consciente atrás das forças. Está-se consciente de tudo isso, não apenas em si próprio, mas no universo. Yoga é Chitta Vritti Nirodha, isto é, a supressão de todas as agitações no lago da consciência interna da pessoa. Nada deveria poder causar uma onda emocional ou passional sobre a calma superfície ou na quieta profundidade da consciência de alguém. Tal estado de equanimidade é a antessala de Jnana, sabedoria. Sadhana, disciplina espiritual, é o medicamento. E Vichara, ou inquérito, é o regime, os quais curarão o homem de toda perturbação ou agitação. O sistema de yoga de Patanjali é conhecido como senda óctupla. Os primeiros passos são 1. Yama, conduta moral, e 2. Niyama, observâncias religiosas. Cumpre-se o Yama por meio de não ofender os outros, falar a verdade, não roubar, ser comedido e não cobiçar. As prescrições de Niyama são pureza do corpo e mente, contentamento em todas as circunstâncias, autodisciplina, autoanálise, reflexão e devoção a Deus e ao Guru. Os passos seguintes são 3. Asana,
postura correta. A coluna vertebral precisa estar reta e o corpo firme, em posição confortável para a meditação. 4. Pranayama, controle do prana, as correntes vitais sutis. E 5. Pratyahara, retirar os sentidos dos objetos exteriores. Os últimos passos são formas de yoga propriamente dita. 6. Dharana, concentração, manter a mente numa só ideia. 7. Dhyana, meditação. E 8. Samadhi, experiência superconsciente. A senda óctupla do yoga leva à meta final de Kaivalya, o absoluto, em que o yogi experimenta a verdade acima e além de toda compreensão intelectual. Nesse estado, o homem compreende seu eu como um fragmento do Espírito Santo Universal e, abandonando a ideia vã de sua existência separado, unifica seu espírito eterno, quer dizer, torna-se um e o mesmo com Deus Pai. Tal unificação do eu com Deus chama-se Kaivalya, que é o objetivo último de todos os seres criados. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. João, capítulo 14, versículo 11. Yoga, união com o divino, uma forma de realização de Deus. A união daquilo que se tornou separado pelo jogo do universo com seu próprio si verdadeiro, origem e universalidade. Também o processo e a disciplina da prática espiritual, através da qual se alcança uma intensificação e elevação da consciência e, por fim, a união com o divino. Todo yoga procede, em seu método e prática, por 3 estágios. Primeiro, purificação. Segundo, concentração. Terceiro, libertação. Yoga, união. União de quê com o quê? União de aquilo com Tuan, você, de você com tudo mais, resultando no uno sem um segundo. O que é exatamente yoga? Se você fechasse os olhos e evocasse uma imagem, provavelmente seria uma de corpos retorcidos em posturas impossíveis. Contorcionismo que curva ossos, entrelaça os músculos e faz ranger os dentes. Para muitos isso é yoga. Até certo ponto, a tendência está mudando. E muitos estudos de yoga também transmitem técnicas de respiração e processos de meditação. Assim, para algumas pessoas, a imagem do yoga pode ser uma de rostos serenamente sorridentes e corpos perfeitos sentados sem esforço em posição de lótus. Mas nada disso é o que queremos dizer quando falamos de ciência do yoga. Não é um exercício, não é uma técnica. As imagens na consciência popular apontam para uma forma adulterada do yoga que atualmente permeou o mundo. Isso é uma caricatura de uma ciência de extraordinária grandeza e profundidade que se originou no subcontinente indiano. A ciência do yoga é, simplesmente, a ciência de estar em perfeito alinhamento, em absoluta harmonia, em completa sincronia com a existência. Não seja controlado por nada, exerça sua mestria. Esse é o objetivo do yoga. Mantenha a mente limpa, o corpo limpo, a vida bem disciplinada, o coração dedicado. Isso é yoga. O yoga acredita em transformar o indivíduo antes de mudar o mundo. Uma mente livre de todas as perturbações é yoga. A essência do yoga e todas as fés e tradições é ser saudável no corpo, pacífico na mente e útil na vida. O que é yoga? Yoga não consiste em sentar-se de pernas cruzadas por 6 horas ou parar as batidas do coração ou ficar enterrado debaixo da terra por uma semana ou um mês. Tudo isso são talentos físicos apenas. Yoga é a ciência que ensina o método de união do indivíduo com a vontade cósmica. Yoga transmuta a natureza não regenerada e aumenta a energia, vitalidade, vigor e confere longevidade a um alto padrão de saúde. Tente aumentar o poder de concentração. Japa irá ajudá-lo a ter uma mente focada. De acordo com a sabedoria dos Upanishads, no entanto, o conhecimento direto de Brahman pode ser alcançado pelo yoga óctuplo: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi.
A prática do yoga, como tem sido feita na Europa e nos Estados Unidos, ajuda a causar um despertar espiritual? É verdade que o yoga despertará uma energia mais profunda, que é chamada Kundalini? O chamado yoga, que o oeste e parte do leste da Índia foi inventado por volta dos séculos 17 e 18. Os exercícios. Para não só ter um corpo muito bom, um corpo saudável, através da força, vocês entendem? Através da disciplina, através do controle, para despertar a chamada energia superior. Isso nos séculos 17 e 18. O verdadeiro yoga, que é chamado Raja Yoga, o rei dos yogas, é levar uma vida altamente moral. Não a moralidade de acordo com as circunstâncias, de acordo com a cultura, mas uma verdadeira atividade ética na vida. Não ferir, não beber, não se drogar, a quantidade certa de sono, a quantidade certa de comida, pensamentos claros e agir corretamente. Fazer a coisa certa. Não entrarei em tudo isso, o que é certo e o que é errado. Eles nunca mencionaram, até onde sei, depois de conversar com muitos eruditos, eles nunca mencionaram os exercícios. Eles dizem, exercite-se normalmente. Caminhe, nade, tudo isso. Mas a ênfase deles era uma vida muito moral. Uma mente que é ativa. E o yoga moderno, o significado da palavra vocês provavelmente conhecem. Eu conversei com os eruditos e eles me disseram que não significa exatamente isso, que é unir. O significado da palavra yoga é unir, mas unir o superior ao inferior, ou o inferior ao superior. E o yoga moderno, não sei por que chamam isso de yoga, devia ser chamado apenas de exercício. Mas isso não despertaria o vosso interesse. Vocês têm que pagar para aprender yoga, para respirar corretamente e tudo isso. Vocês podem praticar yoga, os exercícios de diferentes tipos. Eu mesmo fiz um pouco disso durante anos, ensinado pelos especialistas. Felizmente eles não cobravam, porque eles também pensavam que eu era um especialista. Não sou um especialista, então eles logo me abandonaram. Ou eu os abandonei, não importa de que maneira foi. Vocês podem fazer esse tipo de yoga, praticar exercícios pelo resto de suas vidas. Não despertarão um insight espiritual, nem surgirá o despertar de uma energia superior. Vocês sabem que no Oriente eles têm uma palavra para isso, chamada Kundalini. Alguns de vocês provavelmente leram ou ficaram presos nessa palavra, mas a maioria das pessoas, até onde conversei com elas, que investigaram esse assunto muito profundamente, estão sempre citando outra pessoa de volta ao intrigante original. E nenhum deles, por favor, acreditem em mim, nenhum deles despertou essa coisa. Eles falam sobre isso, eles sentem determinadas experiências, que eles chamam por este nome. Eu conversei com eles muito seriamente, e o que eles estão falando é uma certa forma de incrementar a energia para causar mais dano. Estou falando sério. Através da alimentação correta, controlando, respirando apropriadamente, etc. Você tem mais energia naturalmente. E isso lhe dá um sentimento de superioridade. E você fica iluminado. E por aí vai. Mas há uma forma diferente de atingir. E isso só pode acontecer quando o eu não existe. Então, há um tipo de energia totalmente diferente para manter a mente fresca, jovem, viva. E isso só pode vir
quando não existe absolutamente nenhum sentido do eu. Porque o ego, o eu, o centro, está em constante conflito. Querendo, não querendo, criando dualidades, desejos opostos. Está constante batalha que está acontecendo. Enquanto essa batalha estiver acontecendo, há um desperdício de energia, obviamente. Quando essa batalha não existe, há um tipo de energia totalmente diferente tomando lugar. Nós estamos aqui com o professor Hermógenes e nós não hesitamos em particularmente considerar a yoga como sendo a bênção mais preciosa que desceu do céu, do mundo da providência divina, em nosso benefício na Terra, porque através da yoga nós nos habilitamos para a preservação de nossa harmonia física e espiritual, até mesmo de modo a poder cumprir com mais segurança e eficiência os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que a yoga, consideramos a yoga uma bênção de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Eu e o Pai somos um. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis, blasfemas. Porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Esses são somente alguns exemplos de como o princípio do yoga está constantemente nas palavras do Cristo, a união com Deus, um princípio muito simples que encontra severa dificuldade de ser percebida pela mente complexa do homem. A sabedoria final do Sankhya foi o que te expliquei até aqui, mas agora precisas ouvir acerca da sabedoria da yoga. Munido dela, ó Arjuna, despedaçarás as algemas do karma. Arjuna, permanecendo imerso no yoga, pratica todas as ações abandonando o apego a seus frutos, sendo indiferente ao êxito e ao fracasso. Essa equanimidade mental chama-se yoga. Compreende, ó Arjuna, que aquilo a que se referem as escrituras como renúncia é o mesmo que yoga, porque aquele que não renunciou à motivação egoísta não pode ser um yogi. Para o Muni que deseja a ascensão, disse que a ação de meditar para alcançar a união divina é o seu caminho. Quando ele tiver dominado essa yoga, então disse que a inação é o seu caminho. Refletindo, mesmo que de uma maneira breve, por tudo o que os mestres explicam sobre yoga, será que é isso que você tem procurado nessa sabedoria? O que o trouxe para esse universo, se não a prática de posturas relaxantes ou complexas, a cura de algum mal, a recomendação de um amigo? Importa mesmo? Seja qual for o seu interesse no yoga, a ideia é abrir a sua percepção para outra dimensão, sair do comodismo. O yoga surpreende a cada vez que nos aprofundamos nele. Não existe um final, uma conclusão de seu objetivo. O que existe é uma revelação para cada praticante, que está sempre em evolução. O yoga é a chave para a autorrealização, a experiência de cada um. Com minha natureza íntima toldada pela fraqueza da compaixão e da pena, com a mente perplexa a respeito do dever, eu te imploro que me orientes quanto ao melhor caminho a seguir.
Sou teu discípulo. Ensina-me, a mim que me refugio em ti. Antes de classificar se yoga é religião ou não, devemos saber que yoga já existia há milhares de anos, antes do homem começar a sectarizar as mais diferentes religiões. Os mestres não classificam o yoga como um ritual, dogma, mas um auxílio para perceber a união ou universalidade de todas as religiões e não separá-las. Yoga é o que vai trazer o que cada religião tem em comum, mostrar um sentido em todas elas. Vez por outra, encontra alguém que infantilmente se inquieta com a hipótese absurda de, vindo a envolver-se com yoga, cometer apostasia e trair sua religião particular, a qual desde a infância acomodadamente pertence. Alguns me perguntam receosos se yoga é religião. Geralmente respondo: se você vê religião como um processo holístico, psico-bio, físico-espiritual, de reunião de partes que antes estavam unidas e agora estão separadas, se vê como a reunião da alma com Deus, então yoga é essencialmente religião. Se um cristão, mesmo nada sabendo de yoga, cumprir o caminho, a disciplina ascética e a ética ensinados e exemplificados por Jesus, poderá voltar à casa do Pai. Retornará a ser um com o Pai. Tal, a rigor, é a yoga do Cristo. Não é disto que fala a parábola do filho pródigo? A religação ou religião do filho com o Pai é a forma mais exata de entender o yoga. A verdadeira prática da religião consiste em sentar-se quieto, em meditação e conversar com Deus. Eu não vim para converter vocês a uma nova crença. Eu quero que vocês mantenham suas próprias crenças. Eu quero fazer com que o metodista se torne o melhor metodista, o presbiteriano, o melhor presbiteriano, o unitariano, o melhor unitariano. Eu quero ensinar vocês a viver a verdade, a revelar a luz dentro da sua própria alma. Guie-me da mentira para a verdade, guie-me da escuridão para a luz, guie-me da morte para a imortalidade. Ó Guru, me ajude a me libertar de meus equívocos diversos sobre mim mesmo, o universo e Deus, e me abençoe com o conhecimento verdadeiro. Busque um tema no yoga, como meditação, por exemplo, e procure a interpretação de cada mestre para a meditação. Mas não descanse. Mesmo que encontre uma interpretação que te satisfaça a compreensão, continue, porque encontrará os que te trarão dúvidas novamente. No meio da razão e da dúvida, você perceberá que existe algo que realmente trará um significado. Nesta prática, você buscará a palavra dos mestres, satsanga, para o comparativo das palavras ditas com estudo, jnana. E por fim usará o teu entendimento da verdade pelo que está no seu íntimo, usando do discernimento, viveka. Todos vão encontrar dificuldades em compreender as escrituras tradicionais do yoga, Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Yoga Sutras, entre outros. Mas ao invés de procurar o original em sânscrito, corte por um caminho seguro e vá direto nas interpretações dos grandes mestres. Cada um possui uma explicação diferente de acordo com suas filosofias e entendimentos. Aí depende por qual mestre tenha mais afinidade. Os mestres nos alertam para o conhecimento livresco. Esse conhecimento sem equilíbrio é prejudicial. Precisamos experienciar o que estamos absorvendo. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, ou seja, a ação correta, a devoção e a meditação fazem-se necessários para conhecer, experienciar o yoga. Pelo estudo das Escrituras e de nós mesmos, unimo-nos ao amado aspecto da divindade. Assim como o nascer do sol dissipa as sombras da noite,
O conhecimento de Atma afasta toda ilusão. A sabedoria espiritual desce somente quando haja pureza no coração. Exatamente como remover as ervas daninhas, o revolver da terra, o semear e o regar são indispensáveis à colheita. O campo do coração humano tem de ser alijado de maus pensamentos e sentimentos ruins, regado com o amor, arado pelas práticas espirituais e semeado com o santo nome de Deus. Somente assim é possível a colheita da divina sabedoria, Jnana. Neste estado, o Filho do Homem começa a arrepender-se e, dando as costas para a criação material densa, arrasta-se em direção à sua divindade, a substância eterna ou Deus. Quando os desenvolvimentos da ignorância são detidos, o homem gradualmente compreende o verdadeiro caráter dessa criação das trevas, Maya, como um simples jogo de ideias da natureza suprema no próprio si mesmo dele, a única substância real. Essa verdadeira compreensão é chamada Aparokshadjnana. Se você usa sua inteligência e tenta alcançar sua natureza suprema, isso é chamado de Jnana Yoga, ou Yoga do conhecimento. Os yogis do Jnana não podem se identificar com nada. Se o fizerem, é o fim de sua jornada. Mas, infelizmente, o que acontece ao Jnana Yoga, pelo menos na Índia, é que os seus defensores nutrem várias crenças. Sou a alma universal, o absoluto, o ser supremo. Eles sabem tudo, desde o arranjo do cosmos até a forma e o tamanho da alma. Leram tudo isso em um livro. Isso não é Jnana Yoga. Qualquer informação que você tenha sobre o que não é uma experiência viva para você é irrelevante. Talvez seja uma sagrada irrelevância, mas isso não o liberta, só o enreda. Ter apenas a interpretação de um mestre, ou um mestre que não permita conhecer outras opiniões, é perigoso. Temer adquirir outros conhecimentos é insegurança na própria crença. Avalie então o porquê dessa exclusividade. Cobrar a exclusividade do discípulo é a principal característica dos falsos gurus. O guru é aquele que dissipa as trevas. Os sinais distintivos dos sábios são humildade, ausência de hipocrisia, inofensividade, capacidade de perdoar, retidão, serviço ao guru, pureza de mente e corpo, firmeza, autocontrole, indiferença aos objetos dos sentidos, ausência de egotismo e compreensão das dores e dos males intrínsecos à vida mortal, nascimento, doença, velhice e morte. Desapego, não identificação do eu com filhos, mulher e casa, por exemplo. Equanimidade constante em circunstâncias desejáveis ou indesejáveis. Devoção inabalável a mim pela yoga que nega a separatividade, pela visita a lugares solitários e pela rejeição à companhia de homens mundanos. Perseverança no autoconhecimento e percepção, por meio da meditação, do objeto de toda aprendizagem, sua verdadeira essência ou significado. Todas essas qualidades constituem sabedoria. As qualidades opostas a elas constituem ignorância. Manter-se em companhia do guru é não apenas estar em sua presença física, porque isso algumas vezes é impossível, mas significa principalmente conservá-lo em nossos corações, estarmos unificados com ele, em princípio, e nos sintonizarmos com ele. Nenhuma comparação existe nos três mundos para um verdadeiro guru. Se a pedra filosofal for verdadeira, pode apenas transformar o ferro em ouro, nunca em outra pedra filosofal. Por outro lado, o mestre venerado cria alguém igual a si mesmo no discípulo que se refugia a seus pés. O guru é, pois, incomparável, ou melhor, transcendental. Deus dentro de você é o melhor guru. Consiga o contato com a sua energia infalível e sua bem-aventurança, através da meditação. Não procure um guru fora de você.
Em ermidas ou lugares sagrados, aprenda do guru que mora dentro de você. Sejam gurus de si mesmos, sejam seus próprios mestres, pois a lâmpada está dentro de cada um. Acendam-na e, sem medo, sigam em frente. No livro Sandeha Nivarini Sai Baba, um devoto pergunta a Satya Sai Baba de como se deve lidar com os falsos gurus, ao que ele responde: Meu querido filho, abandone toda e qualquer conversa a respeito daqueles que se desviaram do caminho. Vale apenas em você alcançar o caminho. Evite todo contato com tais pessoas e só se aproxime de lugares onde não haja ambição, cobiça ou qualquer desejo. Busque o guru que a todos vê com igual amor. O guru genuíno deve ter certas qualidades. Observe isso e, se elas estiverem presentes, vá até ele e seja feliz. Se não encontrar um lugar assim, medite em seu Deus interior. Faça meditação e entoe cânticos devocionais. Isso já será o suficiente. Não precisa buscar nenhum outro lugar. Em seus momentos de lazer, leia sempre bons livros devocionais. E mesmo nesses livros, aproveite o que é bom e descarte o resto. Seja cuidadoso. Não se deixe envolver por toda sorte de redes e armadilhas. Determinado a seguir um caminho, o buscador deve empenhar-se nos procedimentos necessários, não apenas para atingir um objetivo, mas ganhar, por meio de austeridades e práticas meditativas, percepções diferentes de tudo que os 5 sentidos estavam experimentando até agora. Por dizermos austeridade ou um sofrimento, não é para buscá-lo ou evitá-lo, mas apenas despertar outra consciência dele. Como diz o professor Hermógenes sabiamente, este que sofre, que é limitado, não sou eu. É apenas uma sombra, um fantasma, um véu frustrador, ocultando aquilo que eu sou. Eu sou o Ser Supremo, muito além de tudo isso. Eu sou a paz, a vitória, a perfeição, o amor, a energia, a beleza, o infinito e a eternidade. O segundo capítulo do Yoga Sutra é dedicado inteiramente ao sadhana. São 55 sutras sobre o assunto. Os 2 primeiros dão uma ideia deste processo. Ajustamento da ação é o sacrifício purificador, a busca do saber interior e a entrega ao Ishvara. Tem a finalidade de produzir o samadhi e minimizar as perturbações. Aquele que se unificou com a sabedoria cósmica ultrapassa os efeitos tanto da virtude quanto do vício, até mesmo nesta vida. Portanto, devota-te a yoga, a união divina. Yoga é a arte da ação adequada. Mas a pergunta é feita: então, por que ele não é visto? Bem, ele é como manteiga no leite. Ela está em cada gota. Se quiser ver a manteiga, certos processos têm de ser realizados: ferver, coalhar, bater, etc. Assim também, mediante certas disciplinas espirituais, como de repetir o nome de Deus, aquele que mora no coração pode ser vislumbrado. O imanente Deus pode ser experienciado como o real. Disciplina espiritual, intensificação de japa, seva, dhyana, sankirtan podem atingir um mesmo fim: evitar a comunidade humana, o marasmo da animalidade. O Yoga Sutra dá muitas sugestões que, juntas, constituem nossa prática de yoga, o Yoga Sadhana. Práticas de asanas, exercícios respiratórios, estudo do Yoga Sutra, entrega a Deus, desapego das próprias ações, visita a uma pessoa santa e a investigação sobre a natureza dos sonhos. Tudo isso é parte do processo.
Por meio de sadhanas como Bhakti, Karma, Hatha Yoga, conquistamos um razoável grau de espiritualidade. A grande diferença entre a simples prática e o sadhana. A maneira de realizar algo. Esse algo consiste em alcançar o real, por meio do desempenho efetivo e da execução correta. O que é real é necessariamente verdadeiro e, portanto, nos leva à pureza e à emancipação. Isso é sadhana na yoga. E não a mera repetição mecânica da prática da yoga ou yoga abhyasa. A finalidade do sadhana na yoga é a sabedoria. Pode-se traduzir sadhana na yoga como peregrinação na yoga, pois é uma jornada que leva a algum lugar, não um simples exercício monótono praticado sem reflexão. O yoga funciona de forma milagrosa. A única coisa é que você tem que fazê-lo. Iluminação, samadhi, nirvana, êxtase divino. A partir do momento em que você coloca um objetivo na sua prática, está esperando pelos frutos da ação. A consequência disto então será negativa. Na sadhana, começamos a perceber a integração com o divino e a necessidade dessa integração. Vamos valorizando a cada dia que passa, e não questionando se a merecemos ou não, mas certos de que já a vivenciamos. A iluminação, o samadhi, seja qual for o nome, deve ser encarado como uma consequência de seu sadhana, nunca como um objetivo. Quando a consciência da dualidade de sujeito e objeto desaparece e só a verdadeira natureza do objeto contemplado permanece, surge a absorção, samadhi. Quando dizem que a pessoa se iluminou, quer dizer que ela percebeu um conhecimento absoluto sobre determinado assunto. A raiva, a violência, por exemplo. Ela acha que percebeu. Isso porque ninguém pode se dizer iluminado. Quem se diz iluminado não é. Iluminar-se é encontrar respostas inexplicáveis para os mistérios da vida, que são muitos. Não podemos perceber todos de uma vez só. É um de cada vez, fazendo sentido para todo o resto deles. O estado de iluminação é descrito como segue. Há uma consciência ininterrupta da unidade de Atma e Brahma. Não existe mais nenhuma identificação do Atma com seus invólucros. Toda consciência de dualidade é obliterada. Há consciência pura, unificada. O homem que se encontra firmemente instalado nessa consciência é dito iluminado. Só atingiu a iluminação suprema aquele que pode olhar um homem ou uma mulher como iguais a Brahma. Um homem com a ideia de sexo na cabeça pode ser um bom aspirante, mas ainda está longe da meta. Iluminação é o fim do sofrimento. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego. Mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você, e ao mesmo tempo é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Quando você se percebe, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Samadhi, a verdadeira concentração, capacita a pessoa a abandonar a individualidade em favor da universalidade. O yogi que alcançou Samadhi em sua vida conquista a libertação. Seus karmas armazenados são imediatamente queimados no fogo da yoga. Simplicidade, Fraternidade, ação correta, entrega, disciplina.
Para a grande maioria, viver o yoga ou a sua prática espiritual é um desafio imenso, mesmo seguindo preceitos como a verdade, entrega, simplicidade, contemplação, ações que não exigem esforço nenhum, talvez muita disciplina, e que mais libertam do que prendem. O processo da transformação é libertador. Por causa disto, o sadhaka rompeu a barreira da percepção. Ele apenas vislumbrou uma vida mais plena, com um objetivo maior. Liberto dos grilhões do ego, vai aos poucos se desfazendo das complicações, das perturbações da mente. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 26. Na vida espiritual, tornamo-nos como criancinhas, sem ressentimentos, sem apegos, cheios de vida e de alegria. Não deixe que coisa alguma os magoe ou perturbe. Permaneçam interiormente tranquilos, receptivos à voz divina, e utilizem seu tempo livre para meditação. Seja tão simples como você pode ser. Você ficará surpreso ao ver o quão simples e feliz sua vida pode se tornar. Uma forma de encontrar a luz é ficar em silêncio, tranquilo e contente, esquecendo-a, dando-lhe liberdade para alcançarmos, sem ficar ansioso que ela o faça. E ela, por si mesma, sem as resistências levantadas por nossa ambição de possuí-la, ela, por si mesma, repito, acender-se-á. Não deseje acender o sol. Ele já está gloriosamente aceso. O que precisamos aprender é constatar que já é presente. Cabe-nos abrir os olhos. Não é assim? O escuro está atrás da cortina das nossas pálpebras fechadas. Lá fora está o sol radiante, dando-se. Sempre houve confiança demais na ação de sua própria mente e vontade. É por isso que você não consegue progredir. Se você um dia pudesse adquirir o hábito de confiança silenciosa no poder da mãe, e não meramente chamá-lo para apoiar seu próprio esforço, o obstáculo diminuiria e certamente desapareceria. Em Santosha, contentamento, o tronco é um recipiente que se enche da energia cósmica que entra na forma de inspiração. Algo, algum lugar dentro de nós, abre espaço para que a energia cósmica, a portadora da inteligência cósmica, ocupe seu lugar e se aloje. Desapego, fé e amor são as três colunas que sustentam Shanti, paz. Destes, a fé é decisiva, porque sem ela a disciplina é rito vazio. Só o desapego pode tornar eficaz a disciplina. E o amor conduz rapidamente a Deus. A fé aplaca a agonia da separação de Deus. O amor ilumina o caminho. Deus proverá aquilo de que você precisa e merece. Não é preciso rogar,
nem há por que murmurar. Esteja contente, nada pode acontecer contra a sua divina vontade. Quando você abandonar o que deve ser abandonado, quando vier a conhecer o que deve ser conhecido e atingir o que deve ser seu destino, vivenciará a bem-aventurança de Brahma. O apego às coisas mundanas tem de ser abandonado. As verdades básicas da vida têm de ser conhecidas. O objetivo é a unidade com o divino. Nisto se encontra o júbilo da imortalidade. Deus abençoa o homem com abundância, mas o homem transforma tudo numa maldição. Essa vida é uma bênção maravilhosa. Nossa mente, os membros do nosso corpo, nossa saúde e nossas riquezas são bênçãos conferidas por Deus. Mas o que estamos fazendo com isso? Usamos nossas mãos para perpetrar erros, nossas pernas nos levam a lugares proibidos, usamos nosso intelecto para inventar coisas destrutivas e qualquer saúde que tenhamos, nós a usamos somente para os nossos propósitos egoístas. Transformamos a vida em uma maldição para nós mesmos e para os outros. Entrega total a Ishwar. Libertação, União. emancipação, Kaivalya. recolhimento, Dissolução. O final do processo, como a de Shankara explica tão bem, você já renunciou à percepção do corpo denso. Depois, renuncia à percepção de espírito, para perceber-se Brahman, a comunhão divina, enfim, a união com Deus. Disse o Senhor bem-aventurado: falarei de novo acerca da sabedoria suprema que transcende todo conhecimento. Com essa sabedoria, todos os sábios, no fim da vida, alcançaram a perfeição final. Abraçando essa sabedoria, estabelecidos em meu ser, os sábios não renascem, mesmo no início de um novo ciclo de criação, nem são perturbados na época da dissolução universal. Tendo sido atendidas todas as necessidades e alcançado o objetivo final, o coração torna-se perfeitamente purificado e, em vez de simplesmente refletir a luz espiritual, ativamente a manifesta. O homem, sendo assim consagrado ou ungido pelo Espírito Santo, torna-se Cristo, o Salvador ungido. Entrando no reino da luz espiritual, torna-se o Filho de Deus. Neste estado, o homem compreende seu eu como um fragmento do Espírito Santo universal e, abandonando a ideia vã de sua existência separada, unifica-se ao Espírito Eterno, quer dizer, torna-se um e o mesmo com Deus Pai. Tal unificação do eu com Deus chama-se Kaivalya, que é o objetivo último de todos os seres criados. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. O yoga experimenta a liberdade que advém de compreender que a vida não tem nada que ver com perpetuar a existência do eu mortal, seja em sua forma física ou egóica. Ele aproveita a oportunidade de encontrar o eu imperecível antes que tudo que é transitório desapareça, como a cobra que se desfaz de sua antiga pele. O yoga realizado continua a atuar e desempenhar suas funções no mundo, mas agora com liberdade. Ele está livre dos desejos da motivação e do desejo dos frutos ou recompensas de sua ação. Seu agir é totalmente indiferente, mas, por outro lado, repleto de compaixão. Ele está no mundo, mas não lhe pertence. Não é mais atingido por causa e efeito, ação e reação. Renuncia a todas as esperanças terrenas e a todos os prazeres físicos, cessando de identificar-te com o corpo denso. Em seguida, deves cessar de identificar-se com o corpo sutil. Compreende que és Brahman,
cuja forma é eterna bem-aventurança, cujas glórias são declaradas nas Escrituras. Desse modo, poderás viver em união com Brahman. Enquanto amar esse corpo mortal, o homem permanecerá impuro, será ameaçado de todas as maneiras pelos seus inimigos, continuará sujeito ao renascimento, à doença e à morte. Mas, se meditar sobre o Atman, com a consciência pura e imutável, como a essência do bem, ele se libertará de todos os males. Esta verdade também é confirmada pelas Escrituras. Cessa de identificar-te erroneamente com todos aqueles invólucros, como o ego, etc., que recobrem o Atman. Só Brahman permanece supremo, infinito, imutável, o um sem um segundo. A gota d'água só atinge o infinito quando some no mar. Quando o propósito mais elevado da vida é alcançado, as 3 qualidades básicas não provocam reações na mente. Isto é liberdade. Em outras palavras, o percebedor não é mais colorido pela mente. Se você oferecer todas as atividades aos pés do Senhor e livrar seus atos do mínimo traço de desejos egoísticos, as consequências de tais atos não encadearão. Você estará livre, estará redimido. Você alcançará moksha, isto é, a libertação dos nascimentos e mortes. A revelação de maiores obras ao Filho significa que todas as coisas têm sua origem em Deus como Pai da criação e vem a manifestação através do Filho, ou inteligência crística. À medida que o mestre autorrealizado progride para a completa libertação e união com Deus, ele se apercebe cada vez mais das infindáveis manifestações do poder de Deus na criação eternamente progressiva, na qual sempre haverá obras maiores por toda a eternidade, mais maravilhosas do que todas as já reveladas até dado momento. O progresso da criação em Deus é perenemente novo, pois Deus, o Criador, é eterno e eternamente novo em sua expressão. Eu e o Pai somos um. Será que tudo que esses grandes mestres disseram está errado? Por que é tão difícil acreditar ou colocar em prática? Não temos coragem de fazer como eles fizeram. A aspiração por algo maior, o sacrifício, abrir mão de desejos e coisas e entregar-se de corpo e alma a um estado de consciência verdadeiro. Todos eles foram yoga. Todos eles conseguiram unir-se ao divino. Amrutam Tamaya